Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal missionário, @Movidos por Missões. Esse canal foi criado para propagar a causa missionária aos 4 cantos desta terra. E para você que gosta de histórias, hoje eu vou lhe contar uma história incrível, que é a história do seu Tota e da Dona Lourdes. Seu Tota e Dona Lourdes eram meieiros no sertão paraibano. O que é meieiros? É aquele plantador que sacha a terra, que planta, mas no momento da colheita ele fica com a metade e o proprietário da terra fica com a outra metade. Ou seja, eles plantavam numa terra que não era sua. Embarque comigo nessa fantástica história desse casal de meieiros, seu Tota e Dona Lourdes. Essa história se dá no ministério do pastor da Igreja Batista em 2001, pastor Gildário, da Igreja Batista em Itaporanga, sertão paraibano. O pastor Gildário tinha um programa de rádio que cobria 17 cidades do Vale do Piancó, Paraíba, e alcançava aproximadamente 40 mil pessoas. 40 mil pessoas eram edificadas pelas palavras de vida eterna que vinham das ondas daquele rádio. Só que os dias eram muito difíceis. A escassez alcançou ali aquela igreja naquele lugar. E eles estavam sem dinheiro para pagar o programa de rádio. O programa de rádio custava R$50 e o pastor Gildário já devia 3 meses de programa. O dono da rádio deu um intimato e disse: pastor, lamentavelmente nós não vamos poder continuar com o programa se o senhor não pagar essas 3 mensalidades. Pastor Gildário, em um culto de noite na igreja, fez um apelo dramático aos irmãos que, se eles pudessem fazer uma oferta sacrificial, que assim o fizessem. Porque se ele não conseguisse pagar o programa, lamentavelmente, o programa sairia do ar e essas 40 mil pessoas deixariam de ser edificadas, encorajadas pela palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste culto de domingo de noite estava seu Tota e Dona Lourdes. Seu Tota e Dona Lourdes moravam numa casa de pau a pique que não tinha porta, não tinha janela, não tinha geladeira. E eles moram a 6 quilômetros da igreja. Se você já fez missão do sertão, como eu, meus irmãos, sabe que essas famílias muitas vezes caminham quilômetros para chegar à igreja no lugar do culto. E de fato, seu Tota e Dona Lourdes moravam a 6 quilômetros da igreja e cada vez que eles iam assistir o culto, eles caminhavam 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar. E ao término daquele culto, onde o pastor Gildário fez o apelo, seu Tota e Dona Lourdes, regressando para casa, conversavam acerca dessa oferta pedida pelo pastor Gildário. Tota, nós precisamos fazer alguma coisa. E ele, mas mulher, nós não temos o que fazer, nós não temos nada para dar. A única coisa que eles tinham era uma criação de galinhas e apenas um único galo. Então, Dona Lourdes disse: já sei, eu vou dar o nosso galo. É a melhor coisa que temos. E no dia seguinte, colocaram o galo embaixo do braço, caminharam 6 quilômetros até a casa pastoral. Pastor Gildário, eis aqui a nossa oferta sacrificial. O nosso galo. Não preciso te dizer que o pastor Gildário ficou com um sorriso amarelo, agradeceu, recebeu o galo, mas começou a questionar a Deus: Senhor, eu preciso de R$150 para pagar o programa, o Senhor me dá um galo. O que eu vou fazer com este galo? Colocaram a história do galo na internet e logo em seguida o pastor Jeremias, da Igreja Presbiteriana, da 8ª Igreja Presbiteriana, levantou uma oferta que cobria 2 anos de programa. Isso é missão. Igrejas ajudando igrejas, denominações ajudando a denominações, em prol de uma única coisa: que o nome do Senhor Jesus seja proclamado em toda a terra. E logo em seguida, um outro irmão, Zazo, de Brasília, levantou também uma oferta naquele mesmo valor. E o que fez o pastor Gildário com essas 2 ofertas? A primeira oferta, ele supriu as necessidades dos irmãos e a dele, porque estavam passando quase fome. E a segunda parte da oferta, que veio de Brasília, ele deixou o programa quitado por 2 anos. Logo em seguida, o pastor Jeremias vai pregar numa igreja no Canadá e conta a história da oferta sacrificial da Dona Lourdes e do seu Tota. Ele conta a história do galo. E aquela igreja se interessa por Dona Lourdes e por seu Tota.
enviou uma oferta para comprar uma geladeira e um fogão. Ela tinha um primo que há 15 dias antes estava zombando de Dona Lourdes, do Jesus em que ela cria. Assim dizia o primo de Dona Lourdes: esse Jesus a quem você serve, ele não tem condições nem de te dar uma geladeira. E logo em seguida a geladeira chega e o fogão chega. Logo em seguida, pastor Jeremias vai pregar em uma outra igreja, em Nova York, e comenta novamente a história do seu Tota e Dona Lourdes. Um pastor, escutando aquela história, pegou o avião dos Estados Unidos para a Paraíba e foi conhecer seu Tota e Dona Lourdes. Ele comprou 7 hectares de terra, contratou um engenheiro agrônomo, irrigou a terra, construiu uma casa de $20 mil para a Dona Lourdes. Isso mesmo, um galo, uma oferta sacrificial. A história de Dona Lourdes está sendo conhecida em todo o mundo. Esse é o nosso Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos, diz o Senhor. Um repórter da revista Christianity Today veio fazer uma entrevista com seu Tota e Dona Lourdes. E a história deles ganha o mundo inteiro. Hoje, Dona Lourdes já tem um trator, já tem 2 casas, já está produzindo muito através daquela terra. A igreja prosperou, obreiros foram adotados em tempo integral, os filhos do pastor Gildário, que já estavam enfermos há 2 anos, ganham planos de saúde. Vários obreiros irmãos foram ali capacitados com seus seminários pagos. A Igreja Comunidade Evangélica Vida Nova doou para essa igreja daqui do Rio de Janeiro, doou para essa igreja lá na Paraíba 2 carros, e a realidade que eles vivem agora é outra. Sabe por quê? Um dia alguém decidiu dar uma oferta sacrificial para a obra missionária. A palavra de Deus diz assim, meu irmão, minha irmã: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Provérbios 19, 17. Outro Provérbios 11, 25 diz: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. A vida, a história da Igreja Batista foi mudada pela oferta sacrificial do seu Tota e Dona Lourdes, um galo. Eu creio que essa história abençoa a sua vida. E se abençoa a sua vida, poste aí os seus comentários, não deixe de dar o seu like, se inscreva no nosso canal e nos siga aqui nas redes sociais, @Movidos por Missões. Deus abençoe a sua vida, no precioso nome de Jesus. Amém.